E aí, Viviane, tudo Oi, bem? Caio, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado por Prazer estar aqui encaixar a com gente você. aí. Eu tô te acompanhando, vi que você está Não, fazendo várias imagina. lives aí. Eu fiz agora um há pouco com um amigo meu sobre questões trabalhistas, né? E acabou calhando as duas no mesmo dia. Não, muito Mas bom. vamos lá. Mas naquela lá eu só estava lá para aprender. Essa aqui eu vou falar um pouquinho. Não, por favor, a gente quer, tem muitas dúvidas do pessoal aí, questão de como que está a jurisprudência, questão de renegociar contrato, tanto de locação, né, de imóveis, como contratos em geral, questão de consumidor, gente que contratou É, casamento, evento, aí teve que adiar, já tinha pago o fornecedor, enfim, tá uma confusão isso aí. tá Formatura. uma confusão. A gente está vendo. Pode começar, o Caio? Pode Ou quer dar um começar. tempinho? Pode? Então, quando eu começar a falar, a gente pode vou tentar dividir um pouco os tipos de contratos, né? Que a gente sabe que temos contratos de consumidores, contratos empresariais. Então, consumidores regidos pelo CDC e os empresariais regidos pelo Código Civil. Os empresariais são mais rígidos porque tem lucro, né? As duas partes têm prestação e contraprestação. E o consumidor é um contrato que tem uma interpretação mais favorável ao consumidor, porque você sempre presume que o consumidor está numa etapa inferior aqui. Então, a lei acaba dando uma interpretação mais benéfica aos contratos consumidores. E quando a gente fala de contrato de consumo, todos nós somos consumidores, né? Então, somos consumidores aí de restaurante, turismo e educação, lazer, etc. E nesse aspecto, a gente vê que, primeiro ponto, tanto para contratos regidos empresariais como para contratos de consumidores, o que a gente viu foi uma quebra da base do contrato, né? Então, por exemplo, as pessoas tinham uma previsão de pagar um valor para uma contraprestação X e essa contraprestação às vezes não vai ocorrer ou vai ocorrer de uma outra forma. Os contratos estão se quebrando, as bases do contrato, as expectativas das pessoas estão se quebrando e com base nisso existem aí as expectativas frustradas e um excesso de judicialização de todos os temas. Aí eu entro em vários tipos de contrato. Então, a gente vê contratos de consumidores, contratos de escola, contratos empresariais, contratos de locação, e a jurisprudência está atuando aí de uma forma diferente. Existem algumas medidas provisórias, mas a gente não sabe ainda como isso vai prosseguir. A gente não tem uma jurisprudência consolidada, porque a gente nunca passou por isso. Então, o que a gente tem são instrumentos contratuais que a gente utiliza agora para tentar minimizar os riscos, mas sempre sabendo que o Poder Judiciário ainda vai se posicionar. Então, por exemplo, nós temos aqui uma medida provisória 948, que foi direcionada à parte do turismo, e aí entra também eventos, restaurantes, buffets, todos os tipos de festa. Ele prevê que, na hipótese de cancelamento de serviços, incluindo shows, espetáculos, o prestador de serviço deve promover a remarcação dos serviços, disponibilização de crédito ou outro acordo a ser firmado com o consumidor. Ou seja, tem três alternativas. A gente não sabe ainda como que o consumidor e como o judiciário vai se movimentar. E nesse caso, a gente vê que o turismo foi o primeiro, a estaca foi ali na parte de turismo, restaurantes e eventos, né? Muitas pessoas tinham eventos, casamentos, festas, viagens, e foi o setor mais afetado no começo. E saiu essa MP. E como que as pessoas estão se locomovendo? Tem gente acionando a justiça, tem gente que não consegue contato com as operadoras de turismo, tem de tudo. Aí a gente tem que ver como que a gente que você quer que eu fale Eu acho que a gente tem, do que vem pode acontecendo. falar um pouco de cada caso. Eu estou vendo assim, a situação do pessoal de shows e eventos é crítica, né? Porque você tem um casamento que era em abril, você muda para outubro. Só que talvez ele não aconteça em outubro porque se a gente não tiver normalidade, vai ter que adiar. Só que você já pagou os fornecedores, que tem às vezes folha de É, pagamento, não sei o quê, vai acabar o dinheiro, então vai ter um problema ali. é, As é. O passagens que aéreas também, né? Tem o prazo de um ano, é isso? Pode remarcar. tem prazo de um ano contado da data de encerramento do estado de calamidade, ou seja, a gente não começou esse prazo. Então, tem uma série de coisas. A MP do turismo ela prevê isso: remarcação, crédito, um ou outro acordo. Outro acordo é X, pode ser
feito de qualquer forma. Eu acho que o principal que a gente tem que ter em mente, e que muitos doutrinadores de direito civil estão falando isso, é que a gente nunca passou por uma fase de perde-perde, e a gente está nessa fase de perde-perde. E se a gente judicializar tudo, vai ser um caos, todo mundo vai perder mais ainda, porque a gente não vai nem conseguir manter o mínimo do contrato, né? Então, acho que o primeiro ponto, a gente colocar como um princípio contratual, tanto para os contratos de consumo, quanto nos contratos empresariais, uma mediação, uma renegociação dos contratos. Eu acho que essa MP do turismo, ela ilustra bem qual é o sentido da norma. Nós temos aqui no Direito Civil vários princípios. O princípio da conservação dos contratos, eles têm que ser conservados. Também tem o princípio de renegociação por fato imprevisível, renegociação por fato oneroso. Só que acontece que não dá para a gente, na minha opinião pessoal, como advogada, não dá para a gente lotar o judiciário com todas as demandas, que vai ser um caos. E segundo, a gente não tem uma jurisprudência, a gente não tem uma posição consolidada. Então, quando a gente fala de turismo aqui, a gente vê que a MP colocou 3 opções com prazo ainda de 12 meses. Aí que tá. Aí eu acho que a operadora tem que fazer parte dela e o consumidor a parte dele. Os prestadores de serviço têm que entrar em contato com os consumidores. Primeiro ponto. A gente está numa conversa, com prestação e contraprestação. Existe aqui uma relação que tem que ser mantida. Então, primeiro ponto, você que é prestador de serviço, entre em contato com o seu consumidor, exponha as suas dificuldades, forneça uma solução que ela pode ser aceita, ela tem previsão legal para ser aceita. Então, o primeiro ponto é esse. E o prestador, e o contrato, e o consumidor, eu acho que também tem esse dever de buscar o prestador de serviço para tentar negociar. Aqui, essa medida provisória do turismo, ela fala que não incide em danos morais, mas eu acho se não incide em danos morais em situação de Covid, mas eu acho que incide, porque o prestador tem o dever de entrar em contato com o seu consumidor, tem que oferecer uma segurança jurídica, por mais que seja inviável, como você falou, às vezes a pessoa não quer mais viajar, ela não vai ter mais condições de viajar, porque ela não vai tirar mais férias, porque ela foi demitida. Então, eu acho que ainda existem instrumentos contratuais para se promover essa conciliação. O que não dá é para todo mundo romper todas as relações contratuais, porque senão vai ser um caos. Então, a sua primeira dica é que as pessoas busquem a composição antes de qualquer coisa, mais do que ir na justiça, no PROCON, tentar falar com a outra parte e achar um meio termo, antes de tudo, né? Então, tem um princípio do direito que também nós estamos comentando aqui, tem a PL 1179, que ela fala que caso fortuito e força maior, e ela fala, não, a gente pode romper o contrato ou renegociar. Mas nós aqui, que a gente está no dia a dia, a gente não acha que é a melhor solução. A melhor solução é renegociar. Existe o dever de renegociação. Quando você faz um contrato, você está imbuído de boa-fé, e a gente sabe, o Caio é advogado, e a gente sabe que nós temos os deveres laterais de boa-fé. Então, informação, colaboração, cooperação, isso são deveres das duas partes. Então, seria importante que nesse momento, que a gente nunca passou, a gente faça esses princípios funcionar. A gente tem que fazer tudo isso funcionar. Ô, Vivi, a gente tem uma dúvida que chegou muito para mim, é dos contratos com escolas particulares em época de EAD. Se os pais podem renegociar a mensalidade, se as escolas podem se negar a aceitar a redução, já que a folha de pagamento delas e aluguel continua. Como é que fica esse cenário? Então, ontem eu estava vendo isso, eu acho que até o Fernando Capês, o PROCON soltou uma nota técnica sobre isso, dando um prazo para o sindicato das escolas eles tomarem uma decisão sobre o tema. Porque ele também estava indicando a renegociação. Existe a possibilidade legal de pedir uma revisão do contrato, porque, afinal de contas, a prestação não está sendo efetuada como deveria, né? Então, as crianças não estão indo à escola, muitas delas não estão tendo a aula como deveria e tal. Houve uma quebra do contrato. Quando há essa quebra, as partes têm que se equilibrar e tentar renegociar novamente. E quando a gente fala de não procurar o judiciário e tentar resolver extrajudicialmente, é porque nada melhor, né, Caio, do que as próprias pessoas envolvidas para tentar negociar. É uma autocomposição do que a heterocomposição. É muito melhor você se compor com o seu parceiro
do que você pedir que um terceiro, um juiz, um árbitro, numa arbitragem, decida por você. Então, no tocante aos contratos de escola, o PROCON já deu esse prazo para o sindicato das escolas. As escolas têm o prazo de uma semana, contado de hoje, eu acho, para se manifestar a favor de uma renegociação sob pena de algum tipo de punição administrativa pelo PROCON. E aí eu acho que não tem jeito, os pais têm que buscar o judiciário ou a escola, né? É muito Mas tem que difícil. renegociar, porque a contraprestação ela não está sendo exatamente como foi contratada, né? Se quebrou. Com certeza, com certeza. Para quem tem mais de uma criança e aí, de repente, ter que cuidar do ensino à distância que às vezes não é satisfatório, é muito complicado. Outra coisa que E chegou. os pais em home office nem tem tempo às vezes, né, Caio? Porque os pais também estão em home office trabalhando e eles também têm que dar aula para as crianças, então realmente é uma questão bastante delicada. E aí envolve até outra questão, que são essas questões familiares, né? Como que elas estão sendo tratadas. Muito. E a gente sabe também que. E a gente sabe que as escolas têm suas folhas de pagamento também, não é? O professor, a faxineira, o bedel, eles têm que receber o salário deles. Então, tem o custo todo de prédio, É, embora diminua um pouco parte de luz e é, água, segue aluguel. Quando a gente fala em renegociar, é justamente isso. A gente não acha que seja o momento da gente ter uma moratória geral e restrita, entendeu? É força maior, caso fortuito, eu tenho essa possibilidade no contrato e eu quero terminar. Porque é uma escala, é uma cadeia econômica que vai se quebrando e aí a gente fica numa situação insustentável. Uma outra coisa que chega muito para a gente aqui, essa é bem grave, é dos aluguéis de imóveis comerciais. Como renegociar? Porque tem muitos comércios, restaurantes, bares, lojas que não estão mais abrindo ou caiu demais o faturamento e falaram, pô, eu não, Zerou, né? não consigo manter. E isso vale também para aluguéis residenciais, porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo mesmo, eu sou vereador. O meu salário foi reduzido em 30% por votação da Câmara, eu votei inclusive. Então a minha renda diminuiu. Se eu chegar para o meu proprietário aqui e falar, ó, eu quero reduzir o aluguel aí, pelo menos 20% que seja, será que ele vai topar? Ele vai falar que não. Como é que faz? É difícil, né? O PL, esse PL que institui esse mini Código Civil para o momento de pandemia, ele tinha uma previsão de locação, ela foi retirada, porque resolveram falar que a locação também tem as duas partes. Às vezes pode ter um proprietário que também depende da locação para viver. Então, vamos falar primeiro das comerciais, que é um pouco mais fácil. A jurisprudência, as decisões, elas têm fornecido desconto até 30%, mas é caso a caso e a parte que está entrando com pedido, ela tem o ônus de comprovar que realmente houve uma perda. Porque para evitar também, né, Caio, pessoas que se aproveitam de uma situação de pandemia para pedir renegociação, sendo que ela não foi atingida por uma pandemia, pelo contrário, por exemplo, uma fábrica de álcool gel está fabricando como nunca, não seria ilícito, né, de boa fé que essa empresa entrasse com pedido de renegociação, simplesmente porque está em pandemia. Não, a empresa tem que provar que ela teve essa perda, existe a teoria da imprevisão no contrato, no Código Civil, eventualmente no contrato de locação pode existir caso fortuito ou força maior, ou seja, existe um caminho, mas a empresa, a pessoa que for pedir isso, ela tem que comprovar que ela teve uma perda, senão não tem como. E muita gente está comentando, e algumas decisões elas já estão sinalizando que elas preferem ver se as partes tentaram renegociar extrajudicialmente antes. Não como uma forma de condição de procedimento, mas para mostrar boa-fé, para mostrar que você tentou, a outra parte foi beligerante, não quis aceitar. Você tem Mas que nos demonstrar, contratos de locação comercial, tem que demonstrar que realmente você não está conseguindo pagar o mesmo valor, né? Que aquilo está impactando na sua capacidade mesmo. Você como vereador, os seus rendimentos são públicos e as pessoas sabem que efetivamente você teve perda no seu, no seu rendimento e aí houve
uma dificuldade para continuar pagando o contrato de locação residencial. Mas aí o de residencial é mais difícil, eu não vou cravar uma opinião, porque vai muito caso a caso. Tem que demonstrar Eu muito estou que conversando com a você... proprietária aqui numa boa, falei para ela, falei, ó, É, eu tô realmente para mim a minha renda, eu desde que virei vereador, eu não estou conseguindo advogar, fazer outras atividades, tem tomado todo o meu tempo. não dá. Então eu falei para ela, falei, ó, você tem que dar algum desconto porque tá muito caro, o que vai acontecer é que vai vencer o contrato, vai vir a janela, eu vou mudar se você não basta. Ela vai mudar e vai ficar provavelmente sem locar durante um tempo, porque não é momento de romper. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Um compartilhamento de risco e de perda. Não dá para empurrar só para uma parte essa perda. Isso é uma teoria alemã, teoria objetiva, a base objetiva do contrato, né? Quando você perde a base objetiva, você renegocia para você chegar de novo num equilíbrio. A gente não tem muito espírito aqui, um espírito colaborativo e de conciliador, né, Caio? A gente está num momento de judicializar tudo, todas as questões. Eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás agora, e a advocacia aí acho que tem um papel importante, mas acho que tem que ter um passo para trás para tentar as formas de autocomposição, mediação, Concordo, conciliação, etc. concordo. Um ponto que a gente levantou aqui, eu sei que isso é mais uma questão, talvez trabalhista, mas o STF reconheceu o Covid como uma doença de trabalho. Era esse o tema da minha live anterior, com um amigo meu que é especialista na área trabalhista. Na verdade, essa decisão do STF, ela reconheceu que pode existir a possibilidade do empregado contrair uma doença de trabalho, e o Covid, como uma doença de trabalho. E essa decisão ela tem que ser bem interpretada, mas o STF não inverteu o ônus da prova. O empregado continua tendo o ônus de provar um nexo causal. Eu não sei se está falando muito jurídico, mas o empregado continua tendo a obrigação de provar que ele contraiu a doença no ambiente de trabalho. Esse é um ponto. Salvo o hospital, etc., que daí a prova se inverte um pouco, porque é risco de atividade e atividade de... as pessoas já entram numa exceção do artigo 927. Mas a regra geral o empregado continua com o ônus de provar. E a empresa, por outro lado, é sugerido que a empresa tome todas as medidas de prevenção, que ofereça todas essas medidas ao empregado. Então, álcool gel, EPIs, máscaras, que ela cobre do seu empregado a utilização dessas medidas de prevenção, que ela cobre do empregado a informação, porque às vezes o empregado contraiu a doença em casa, tem um parente doente, ele vai trabalhar, não fala nada e acaba infectando outras pessoas no ambiente de trabalho. Então, também na empresa a gente precisa dessa comunicação, dessa interação entre empregado e empregador. E como é que fica, por exemplo, eu vi agora Piauí, a prefeitura de Teresina, ela vai fazer um decreto agora que obriga as empresas a fazer o teste para o coronavírus nos funcionários. Então, as empresas que têm serviço presencial vão ser obrigadas a testar os funcionários. Um amigo meu me mandou só para propor aqui em São Paulo. Eu falei, cara, tudo que você obriga o empresário a fazer gera polêmica, né? É complicado, E olha, gera polêmica dos dois lados, né, Caio? Porque do outro lado também tem a privacidade, a intimidade do empregado, né? Então, a gente estava conversando sobre isso até. Tem uma lei anterior, uma lei previdenciária, não sei o número agora, depois eu te falo, mas acho que é uma medida provisória desse momento que ela prevê a possibilidade do empregado exigir testes, por incrível que isso possa parecer. Porque, a despeito da privacidade do empregado, a gente tem um bem comum ali, que é o bem da saúde de todos os funcionários, né? Isso me soa um pouco, ainda não engoli muito isso, porque eu tenho a tendência a proteger a intimidade de cada um, né? Eu não acho que a pessoa seja obrigada a realizar testes. Mas aí a gente tem que colocar o privado versus o público. Então, eu acho que eu não sou obrigada a realizar o teste. Mas se eu estou num ambiente com 100 pessoas no meu ambiente de trabalho, talvez eu opte por realizar, porque a realização do meu teste vai trazer um bem a todos.
é um tema polêmico, bastante polêmico. É muito Porque polêmico. entra essa questão de privacidade versus saúde de todo o corpo de empregados, né? E como a gente está num momento de crise, né, de uma pandemia, a gente está quebrando uma série de liberdades, né? Então, uma série de medidas de exceção que forçam, por exemplo, isolamento, É, rodízio, enfim, uma série de situações que não são normais. Então, a gente tá num estresse político e social é. aí muito grande, né? Eu acho que essas questões contratuais são muito importantes. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que compartilhar riscos, compartilhar perda. Não dá para impor só para uma parte a perda tem que ser compartilhada. Aproveitar os instrumentos jurídicos que a gente tem, essa MP do turismo, que envolve vários setores, de cultura, turismo. Tem essa PL que institui esse Código Civil temporário para as relações privadas. Consultem seus advogados, tentem negociar diretamente com a contraparte e eu acho que é esse o caminho, dever de renegociar, porque senão todo mundo vai quebrar junto, né? Então, a O gente... pessoal está comentando, muita gente quebrando e tal, é difícil. Não, a crise econômica, eu acredito que ela é mundial e o Brasil não tem a menor condição de não ser impactado por essa crise. Todos os países que compram do Brasil estão com a economia parada, está todo mundo em crise. Então, é claro que a gente tem que tentar atenuar isso, mas, por exemplo, aqui nos nossos comentários, teve o pessoal que comentou aqui, quer ver? A Cíntia disse, se o empregado alega a responsabilidade do empregador, ele tem que comprovar. E É, E a Natália disse que, da mesma forma que o empregado não é obrigado a fazer teste de HIV no exame admissional, seria errado ele ser obrigado a fazer do Covid. Embora a transmissão do HIV e do Covid sejam diferentes, né? diferentes. É essa a questão, né? Eu me comprometo a pegar com o Fábio Bertelli, meu colega, que ele acabou de mencionar a MP, que ela prevê que seja obrigado. A gente tem que fazer uma ponderação de valores. O que é mais importante, a minha privacidade ou a coletividade? Eu acho que essa ponderação de valores que vai fazer a gente chegar numa conclusão. A transmissão é completamente diferente. Tem uma ação civil pública, até comentei na live anterior, de uma empresa que estava exigindo exame toxicológico dos seus empregados. Acho que é uma empresa de prestação de serviço, um escritório. E o pessoal comentava, olha, hoje você foi escolhido, você tem cara de drogado. E a empresa foi processada e tomou uma ação civil pública, foi processada R$80 mil, mais R$5 mil por empregado testado. Que loucura! Porque não fazia sentido eles pedirem esse exame, né? E não era para todos, não era Então, obrigatório para todos. não era aleatório. Hoje você foi escolhido. Daí tinha ali um comentário maldoso interno que tal pessoa tinha sido escolhida para testar. E isso pode implicar em um dano moral coletivo, né? Que foi o caso dessa decisão. E sobre os contratos de assistência médica, planos de saúde, sendo que a maioria das pessoas não tem utilizado, exceto por telemedicina, né, ou caso de internação, elas podem reajustar o valor, aumentar o valor do prêmio aí ou não? Nesse período, você acha que é questão contratual aí? Eu acho que a gente sempre vê prestação e contraprestação, né? É o sinalagma dos contratos, que é esse equilíbrio, essa base do contrato. Se esse sinalagma é quebrado, eu tenho a impressão que tem que haver um reajuste. Se no momento que você fez o contrato, a parte tinha que prestar X, só que ela não está prestando, você tem direito a pedir uma renegociação, porque houve uma quebra deste equilíbrio contratual, que a gente fala que é a base do contrato. Então, juridicamente, existe razão para requerer. Agora, contrato de plano de saúde, como seguro, são contratos que têm suas especificidades, né? Porque você tem ali um rol de pessoas que utiliza, que não utiliza. Então, é capaz que ainda no ano que vem, a gente, dependendo de como essas coisas se encaminharem, a gente tenha ainda um bom aumento do prêmio, né? O problema é que eles estão tendo mais despesa também, né? Embora Então. as consultas tenham diminuído, os procedimentos mais caros têm aumentado, né?
tem aumentado. Então, é capaz que é uma ironia, a gente não usa o plano de saúde, a gente não tem possibilidade de utilizá-lo, porém, o plano de saúde, a empresa está sofrendo mais porque ela está com UTI, digamos, né? A gente vê as nossas UTIs lotadas, então é capaz que a gente sofra ainda o ano que vem um aumento do prêmio. Sofra um aumento aí do plano de saúde. A ANS vai ter que se posicionar. Que coisa. Outra coisa, né, Caio, são as relações de alimentos, as relações familiares. A gente vê aí uma dificuldade de violência contra a mulher, que esse é um outro assunto, mas as relações familiares elas acabam piorando um pouco nesse momento. Pessoas que perderam seus empregos não estão conseguindo arcar com pagamento de alimentos. Pais que têm direito de visitas não estão conseguindo visitar os filhos. Muitas vezes a outra parte, né, o ex-cônjuge impede. Mas, mais uma vez, também nas relações familiares, eu acho que é um momento de composição. É lógico que a gente não pode sair compondo como a gente compõe um contrato, porque quando existem menores envolvidos, tem o Ministério Público e o Judiciário para dar a chancela final. É Mas verdade. eu acho que é um começo de um movimento também nas relações familiares que tem que ser dado. As pessoas que não tiverem condições de pagar, às vezes é uma situação momentânea também, né? Eu não acho que uma perda de emprego neste momento seja suficiente, por exemplo, para uma revisão de alimentos. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? É, é. A E a pensão. gente sabe o quão difícil é uma ação de revisão de alimentos. Uma simples perda de emprego não necessariamente é motivo para revisão. Tem que ser uma situação que se consolide negativamente, a pessoa comprove que realmente, sob nenhuma hipótese, ela tem dificuldade para arcar com aquela obrigação, aquele dever de alimentar. É verdade, tá vendo? A Então gente a tem gente várias vê a questões que a gente não pandemia, pensa, né? Imagina. é, é. A questão alimentar. E o Tem cara vai muita preso, né? coisa. Vai preso, pois é. Além do mais, ele vai preso, expede-se aí o mandado de prisão. Ah, eu acho que aí também cabe um pouco do Judiciário e do Ministério Público para ter um pouco mais de resguardo, né? Porque não é momento de prender ninguém, tampouco prender por dívida civil. Tanto que teve uma decisão do STJ mandando soltar todos os devedores por alimentos. Todas as pessoas presas por dever alimentos. Acho que foi no começo de março já. Então tem uma série de questões que a gente tem que pensar, né, Caio, e tentar equilibrar. Mas é muita coisa, são muitas relações. E como que estão as relações do e-commerce, das compras e vendas e serviços contratados virtualmente? Você tem algum número? Então, Chegou a aumentar? essa MP do turismo, ela também fala do e-commerce. Não, desculpa, a PL, que ainda não passou, está sendo votada hoje na Câmara. Ela fala que aquele direito ao arrependimento que a gente tem quando a gente compra fora do estabelecimento não se aplica a delivery de alimentos. Então, por exemplo, você compra alimentos, você não pode se arrepender em 7 dias. Acho que nem faz, não tem sentido lógico. Mas a venda, certamente, eu não fiz um estudo sobre essas vendas de produtos, né? Mas certamente elas aumentaram, espero que estejam E para quem cumprindo está assistindo a gente as aí, não é da área do legislações. direito, não manja de direito do consumidor e tal. Como que é aquela regra lá? Se você compra um produto pela internet, a hora que ele chega você não gosta, você tem um prazo para manifestar Então, que... é, você me dá um toque quando eu começar a falar muito jurídico, você fala, não, Viviane, é menos, bem menos. É isso aí, tem o direito do arrependimento. Quando você compra alguma coisa fora do estabelecimento comercial, e agora não tem nenhum estabelecimento aberto, você tem 7 dias para desistir da coisa. Então, seja um curso online, seja uma mercadoria, uma roupa, uma qualquer prestação de serviço. Só o alimento que essa PL está excluindo desse direito ao arrependimento. Então, tudo que você comprar tudo que você comprar pela internet, você tem 7 dias para se arrepender e pedir o dinheiro de volta e devolver o produto. Não precisa justificar, não precisa falar que veio com algum erro,
7 dias, O então, ó, direito tá de aí, ó. arrepender. 7 dias a 7 dias. partir do recebimento, né, do produto. Do recebimento, porque na hora que você vê o produto e pode analisar, né? Porque quando você compra fora do estabelecimento comercial, você não, às vezes não consegue pegar, ver a textura de um produto e tal. A partir do recebimento do serviço ou do produto, você tem 7 dias. Não pode expirar 7 dias. Você falou da E se questão a do. empresa não entrar em contato, se a empresa não fornecer meios para você se arrepender, você tem que formalizar por e-mail e tal. E se a loja não Avisar. quiser reembolsar e quiser forçar um crédito no site dela para outro produto? Ah, não pode, né? Não pode. Ela tem que devolver o dinheiro. Aí a gente começa a ter problemas. Judicializar as coisas. Aí, Ou procura o PROCON, ou procura o JEC, Juizado Especial Cível, para resolver isso. Não precisa de advogado para o JEC. Pode ir com os documentos pessoais, a prova do pagamento, da compra, e pede a devolução. ó, o Tomás está dizendo aqui que a Casas Bahia cumpre a regra dos 7 dias. Ele é testemunha que ele já usou o serviço. Então, Ah, realmente, que bom. Propaganda da Casa Bahia. eu já trabalhei muito com contencioso civil de massa, né? Então, eu pegava esses casos aí. E aí eu lembro que isso lá nos idos de 2008, sei lá, daí eu lembro que a gente brincava que as empresas tinham uma conta, que até um número X de judicialização valia a pena não, Ah, não, entendi. não garantir o direito, Não cumpria a lei. não cumprir a É. lei. Mas aí começaram a vir as multas. Infelizmente ainda tem essa. A gente acha que tem isso, né? Porque a gente não acredita como, por exemplo, empresas de telefonia há tanto tempo são líderes de infrações. Eu não entendo como isso pode acontecer. Em todo caso, tem as agências aí reguladoras, né? O banco tem o Bacen, que é um ótimo lugar para se reclamar. É muito bom. Acho que as pessoas não têm acesso ainda a essa. Não utilizam tanto o Bacen como poderiam. Tem a Anvisa. Então, acho que tem essas agências reguladoras para mediar essas questões também. É verdade, é verdade. E funciona mesmo. Já usei tanto para a Anatel como no Funciona. Bacen. É É, incrível. A hora Anatel. que chega na É Anatel ou no muito bom. Bacen, resolve na hora. Muda, né? Muda. Porque eu acho que aí entra no ranking. E aí a coisa muda de figura. Uma coisa que estão perguntando muito é a questão de oscilação na oferta de internet. Como o home office tem muita gente usando, você depende da internet. E esse fibra aí, eu pago um fibra que era para ser 300 MB e não chega nem a 100. Mas isso é um outro problema, mas eu digo de cair sinal mesmo. Ah, entendi. Essa parte eu já não saberia te falar. Eu sei que no contrato, dizem, eu nunca peguei o contrato para analisar a fundo, mas dizem que se você contrata 100 mega, mas eles podem te oferecer 10. Para mim, essa cláusula é ilegal, né? Você está pagando por 100, você tem que ter direito a 100. Mas aí teria que fazer essa medição e ver se realmente não houve a prestação de serviço. Se não houve a prestação de serviço, tem que buscar equilibrar isso aí, um desconto, uma devolução, uma compensação, um crédito. Muito bom, Viviane. Eu estava aqui, você falou a questão do sinalagma, né? Eu lembro quando eu estava estudando direito ainda, a gente teve uma aula, Contrato. foi uma aula trote até, primeiro ano da faculdade, aí um amigo nosso entrou lá e foi falar, eu fui com ele, a gente assistia a aula trote, eu estava já no quarto ano, aí ele falou do caráter, não, a relação sinalagma, como que é? Sinalagmática. Caráter intersubjetivo, não. Ele foi uma frase que usava o caráter sinalagmático das relações intersubjetivas no direito romano e começou a falar um monte de bobagem É, lá. E aí, com expressões em latim. E aí eu falei, todo mundo putz, morreu de medo. eu falei, cara, o que é isso? O cara tá palavrão atrás de palavrão, você já fica aterrorizado, né? Mas a rigor resolve. É, o sinalagma é esse equilíbrio, né? Quando eu contrato com você, eu presumo que você vai me dar certa coisa, eu vou te pagar por aquilo. Se você não me der, eu tenho direito a um desconto, a uma renegociação. É isso, o contrato consumidor, ele sempre prevê a renegociação se algo se tornar muito oneroso. Já os contratos regidos pelo Código Civil, ele demanda um fato imprevisível. Aí a gente já começa a entrar numa seara um pouco mais complexa, sendo que o STJ já falou que taxa de juros bancários não é imprevisível, a alta do dólar não é imprevisível, hiperinflação não é imprevisível.
Ou seja, se houver dólar alto, hiperinflação, não me venha pedir a revisão do contrato que eu não vou te dar. Então, os contratos empresariais são um pouco mais difíceis. Os contratos consumidor, ele não precisa desse fato imprevisível. Basta que ele seja oneroso. É que o de Exista consumidor essa geralmente é quebra. adesão, né? Geralmente são contratos de adesão. Geralmente são contratos de adesão. Uma figura de adesão também até existe no Código Civil. Mas os contratos de consumidor, é isso que você falou. A pessoa, ela não discute contrato, né? Ou ela assina ou ela não contrata. Igual o termo de uso de sigilo da internet. Ou você assina aquele termo de sigilo, de proteção de dados, ou você nunca vai ter uma conta né, Na rede social, no e-mail, na rede onde for. social. É verdade. Então, essas são nulas, muitas cláusulas são nulas. E por isso que existe sempre, quando a gente fala de contrato consumidor, por isso que sempre existe uma interpretação mais favorável ao consumidor. Sempre vão ajudar o consumidor, porque ele sempre vai estar numa fase num lugar vulnerável. Ele não negociou o contrato, ele não sabe as condições de pagamento, ele tem que pagar do jeito que lhe for imposto nas condições impostas. É Por isso que o verdade. consumidor, digamos, tem um pouco mais de direitos, digamos assim. Não é isso, mas a interpretação é sempre favorável mais ao consumidor. Você tinha me sugerido a delegação de responsabilidade para a empresa privada, pela incompetência do poder público. Isso foi um comentário que você fez com relação ao Ah, reconhecimento é. do STF, né? Eu acho que assim, do jeito que o STF decidiu as coisas, do jeito que as notícias saíram, parecia que é uma incompetência do poder público imputando para as empresas todo o ônus se o empregado contrair o vírus, mas não é bem assim, né? Então, desculpa falar assim mais forte, mas eventualmente é uma incompetência geral, uma incompetência técnica especial de todos nós, aqui, todos os países. Mas você não pode empurrar para a empresa uma questão que é pandêmica, uma questão que é do mundo inteiro. Né? A empresa não pode ser responsabilizada por isso, É na minha verdade. opinião. Não, é A verdade. empresa, é lógico, ela tem que fornecer meios de prevenção. Você não vai colocar todas as pessoas no seu escritório com 1 metro de distância nas baias e não vai perguntar se alguém teve algum problema na família. Não, você tem que falar, olha, todo mundo que tem que informar em caso de alguma doença na família, eu peço que entre em contato com o RH, faça os testes que eu estou te oferecendo, use máscaras, use EPIs, lave as mãos, use álcool gel, tome cuidado no seu transporte de ida e vinda para o escritório. Lembrando que a empresa não tem responsabilidade pelo esse período. Então, se a pessoa contraiu o vírus nesse momento, não é responsabilidade da empresa. O que eu falei naquele momento era justamente isso. Não dá para imputar à empresa tudo, Com né? certeza. E é o que a gente falou agora de Teresina. Como é que a gente vai obrigar a É, empresa a fazer o teste se a prefeitura não consegue fazer o teste nem em quem morreu? não tem teste. Nem quem morreu. E não estou nem falando quem morreu, você tem morte suspeita, porque você não conseguiu testar aquela vítima. Pô, você vai obrigar a empresa a fazer o teste, que está difícil de comprar, porque a China, o mundo inteiro está numa briga para fabricar esses testes. Eu tenho um cliente meu que está importando, mas é uma guerra para o teste chegar no Brasil. Deixa eu te perguntar, questão de condomínio. Isso tem chegado bastante para a gente também. A Valéria Gadioli perguntou aqui. O condomínio é obrigado, por exemplo, teve uma seguidora que falou, Caio, no meu prédio, um porteiro pegou coronavírus, o síndico não informou ninguém, e a gente ficou convivendo com ele sem saber que ele tinha o coronavírus. E é um absurdo isso, tal, porque ele deveria ter sido isolado, afastado, e a gente ficar sabendo. Como é que faz isso? O condomínio tem uma responsabilidade? É, o síndico tem responsabilidade pessoal e criminal pelas condutas que ele adota no condomínio. É lógico que ele não vai ser responsabilizado pela doença de alguém do prédio, mas ele tem a responsabilidade de informar e pedir para que essa pessoa seja mantida em quarentena, fechar as áreas comuns, isso. Mas é sempre uma recomendação, né, Caio? Como é uma recomendação, existe ali as decretações de quarentena, você me corrija se eu estiver errada. Mas não é uma coerção sob pena de multa, é uma recomendação que fique em casa. Então, o condomínio tem que recomendar
não estão realizando assembleias, porque não dá para realizar assembleia de condomínio. Normalmente é realizada agora em abril. Alguns condomínios estão fazendo assembleias virtuais. Os condomínios estão fechando realmente as áreas comuns, informando quando tem alguém infectado no prédio, porque é uma situação que afeta as outras pessoas, né, os outros condôminos. E com relação aos seus empregados, o condomínio também tem o dever de providenciar EPI, máscara, álcool gel, etc. E as relações entre vizinhos também é uma coisa que tem surtido alguns problemas, né? Porque as pessoas estão em casa 24 horas e a gente começa a ver aí fazendo obras também estão suspensas, só estão realizando obras em caráter emergencial, que são obras para não colocar o imóvel em risco. O que não for obra emergencial, não se realiza. Não realiza? Mas isso vai cada condomínio que tem que seguir suas regras ou é uma... Cada condomínio está seguindo as regras, que eles têm a convenção. O síndico, nesse momento, ele tem o poder de decidir excepcionalmente, sem a realização de assembleia, mesmo porque não dá para votar. Mas a orientação geral é que as obras, que sejam benfeitorias, não as necessárias, mas as úteis, as voluptuárias, por exemplo, elas não sejam realizadas nesse momento. E daí vão surgir questões. Puxa, mas contratei a empreiteira, se ela não vier aqui, eu vou perder o momento, aí tem que negociar. Aí a gente... É igual o casamento que foi adiado por causa do corona. Pois é. Mas espero que a pessoa case, né? É verdade. Não desista do casamento. Eu tenho um amigão meu que fez o casamento dele para abril agora na Ilhabela, teve que adiar de para outubro. Ele falou, cara, e aí? Já foi um sacrifício para eu renegociar, porque eu já tinha pago os fornecedores. Eu falei, olha, vamos rezar para que em outubro possa ser. Eu não sei se vai ser, mas se não puder, você vai ter que renegociar de novo. E você sabe de uma coisa, Caio? Uma coisa é a gente renegociar agora, quando a gente foi pego de surpresa. A outra coisa é a gente renegociar já sabendo que existe pandemia. Você muda um pouquinho. Você tem mais dificuldade ainda. Porque você já está sabendo que pode não acontecer. Então você já está assumindo aquele risco. Não, eu resolvi viajar em setembro. Mas setembro vai ter restrição ainda de viagem? Ou eu estou assumindo um risco? Eu estou assumindo esse risco. Então, são questões contratuais aí que sempre vão interferir. Eu sugiro que a pessoa só renegocie quando ela tiver um nível de certeza ou, olha, realmente eu vou assumir esse risco. Eu vou casar em outubro, em Fernando de Noronha. Acabou. E tem condomínios, Viviane, que estão proibindo mudança. Estão proibindo mudança. Então, a pessoa... Se eu mudar aqui do onde eu estou para um novo local, se o condomínio não permitir, eu não posso mudar para o local. Eu tenho um cliente que tá com essa dificuldade. Ele tem que entregar o imóvel e não consegue fazer a obra e não consegue mudar. Eu estou tentando negociar com o locador, mas ele está sendo duro. Talvez a gente tenha que pedir uma tutela judicial para não pagar pelo menos o aluguel, entendeu? Porque eu estou tentando mudar. Não é justo que eu tenha que pagar aluguel. O condomínio eu tenho que pagar, mas aluguel não. Eu estou tentando pagar, eu estou tentando te entregar o imóvel, eu tento fazer a obra, mas eu estou impedido de fazer a obra, por uma questão de caso fortuito ou força maior. Eu tenho que pagar o aluguel também? Não me parece razoável. É verdade. Que loucura, muito bom. Bom, Vivi, valeu pelo papo. Desculpa, acho que às vezes eu me enrolo um pouco na hora de falar, mas é que às vezes a gente quer passar todas as informações de uma vez só. Mas é muita coisa, Caio, é muita coisa. Consumidor, empresarial, sim, turismo, são muitos temas. Alimentos, condomínio, Mas deu para dar uma ideia geral aí do caos que a gente está vivendo. Né? O Rudy perguntou se você é filha do Dr. Celso Luiz Limonge. Eu sou, meu pai. Então, que dá saudades. O Rudy aí perguntou, deve ser... Puxa, que legal. Meu pai era um cara bacana, viu? Não é por nada não, mas deixou saudade para muita gente. Obrigada, Rudy. A vida é isso, né, Vivi? A gente tem que fazer o nosso melhor em vida e deixar boas memórias, bons legados, né? Eu espero que você tenha recebido o meu abraço pela sua mãe. Eu sei que é muito difícil, mas é isso que você falou. Pelo menos a gente tem boas lembranças e uma vida bem vivida.
porque é isso que importa. Com certeza. E nós somos também produto, né, do que nossos pais fizeram na nossa criação. Então a gente tem que ser grato sempre, né? É, é. E olha, Caio, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Conheci o Caio num momento muito bacana, e que ele estava zelando e fornecendo um curso de graça para as pessoas com deficiência auditiva. E parabéns pelo seu trabalho, admiro bastante o seu trabalho, sempre combativo, ativo, em prol do direito dos seus eleitores, da sociedade, né? Dos seus não eleitores também. Não, com certeza. Para mim está Essa sendo, vocação, essa vocação. para mim tá sendo um aprendizado. A política é, digamos que é um campo onde todo mundo tem que participar, né? Seja como cobrando, seja contribuindo, seja representando. E o Brasil, a gente tem que dar esse salto do brasileiro, valorizar a política e, enfim, e se tiver que trocar os políticos, troque, mas saiba para que serve, faça a sua parte para a gente melhorar o nível, né? Saiba que também é responsável, né, Caio? Também. Não adianta vir aqui no Instagram me xingar Não. fulano de tal, tem que entender para que serve e ajudar também. É. Mas valeu, Vivi, brigadão. Obrigada, Caio. E o pessoal Felicidades. adorou mesmo, sou Que super bom, didática. que bom. E espero que a Tá gente bom. possa fazer outra live em breve. Tá, quem sabe a gente escolhe um tema mais específico aí, o pessoal escolher, e de repente a gente trata com mais detalhes. Valeu. Abração, se Tá cuida. bom, Caio, obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.